E aí, pessoal? Olha, existe algumas coisas que sempre me incomodaram bastante quando o Senhor estava me chamando. Olha só, passarinho. Quando o Senhor estava me chamando para fazer a obra de Deus, existiam algumas coisas que eu observava na minha família, né? Família que vários dos meus familiares são desenvolvendo a vida de missões, na obra de Deus, o trabalho pastoral. E tinha algumas coisas que eu não queria para mim, ao ponto de eu falava assim: Senhor, se eu tiver que fazer isso, eu não quero fazer a obra. Eu queria fazer a obra, mas eu não queria passar por isso. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Eu espero que você fique aí. Mas olha só o clima como é que tá. Meu Deus do céu. Hoje amanheceu com 13 graus. 13 graus. Ontem tava com 35. Ó, e hoje 13. Vamos falar o seguinte. Nós estamos aqui, ó. O pessoal tá mexendo aqui na casa vizinha. Eles estão reformando aí. E tá com muita zoada. Aí nós vamos pro nosso estúdio. Estúdio de gravação. Ó o meu estúdio, como é que é. É esse aqui, ó. O meu estúdio. Aí. Esses passarinhos aqui. Tem passarinho pra todo lado. Vamos entrar aqui no nosso estúdio aqui. Estamos aqui no nosso estúdio. Chegamos aqui no estúdio. Eu acabei de levar meus filhos na escola. E tô aqui. E eu, quando dá frio, meu irmão, você já sabe. Já vou pro minha ervazinha de chimarrão. Não vou dizer que isso aqui é um chimarrão, não, porque senão os gaúchos vão me jogar pedra em mim. Mas olha, algumas coisas sempre me tocaram bastante. A primeira que eu posso citar, que a gente pode conversar hoje, é na parte financeira da obra de Deus, de você não ter liberdade quanto à finança. Ou seja, vamos lá, uma pessoa, ela trabalha, ela pega o dinheiro que ela tem, ela leva na igreja, ela dá o dízimo, ela dá a sua oferta, etc. E o dinheiro dela, ninguém fica enchendo a paciência pelo dinheiro que ela está utilizando, né? Então, já quem faz a obra de Deus, isso é muito complicado. Você tem que saber trabalhar isso aqui, né? E existe o fator de que você pode ter liberdade, você pode desenvolver algo em utilizar o dinheiro com liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo, mas tendo liberdade. E aí eu vou falar sobre isso aqui. E tem como você também se amarrar, tá? Se amarrar de um jeito assim que você... como é que eu posso explicar? Aonde você não vai poder fazer nada, tá? Você não vai poder tirar umas férias, que senão você tá ali, as pessoas estão em cima, as pessoas estão dizendo se você tem que usar, se você não pode usar, se você pode fazer, se não pode fazer. Então é muito, muito, muito complicado. Então isso aqui é um ponto. Outro ponto também que me entristecia bastante é o fato de missionário, para levantar recurso, isso aqui é outra coisa muito forte assim que eu fazia análise, precisava viajar bastante. Então meu pai, eu lembro que a gente adolescente, a gente já estava aqui no Paraguai, né? Nós chegamos aqui em 95, tá? Então em 95 eu já tinha aí meus 15 anos de idade e eu sou de 79, tá? Outubro de 79. Então, o que acontece? Quando eu cheguei aqui em 95, em janeiro de 95, no Paraguai, eu já tinha 15 anos de idade. E aí começou o processo do meu pai. Meu pai, os contatos que meu pai tinha era Rio de Janeiro e São Paulo. Então, o que ele fazia? Ele ia para lá e passava 2, 3 meses. E a gente muitas vezes ficava aqui, tá? Meu pai e minha mãe iam e a gente ficava aqui. E esse negócio de ele ir, voltar, eu comecei a observar, não era um negócio legal, sabe? Você ficava aqui, eu adolescente, tá? A gente ficava, tá? Meu pai tinha que viajar. E assim, não era uma coisa assim que... eu sei que meu pai também não gostava disso, que ele era muito assim de estar com a família, mas também que não era interessante pra gente como adolescente. E isso é uma coisa que eu observei e eu orei muito, assim, que eu não queria ir pra... né? Agora a questão é, se eu tenho que levantar recurso, eu tenho que fazer esse tipo de coisa, o que eu tenho que fazer?
o que eu poderia fazer? E eu não sabia o que fazer. Eu queria trabalhar na obra de Deus, mas para eu levantar recurso, eu tinha que ficar viajando, indo na igreja ou outro. Ainda tinha outro fator mais, além da viagem em si, que eu acho que isso era o dos problemas, era o menor, ainda tinha o fator de você como missionário ter que chegar num pastor, vai lá falar com o pastor, aí o pastor com aquela cara assim, tinha uns, né? Tô dizendo todos. Tá nem aí pro seu trabalho, sabe? Tinha uns que só tava piada, não sei o que, coitado. Aí você tinha que sair daqui, depois você ia pra outro. Aí, tá bom, vem aqui, prega aqui, eu vou te dar uma oportunidade aqui. Aí tinha uns que tratavam você bem, aí pá, né? Mas tinha outros que, como o pastor presidente fazia agenda, você era quase que o camarada era quase que te obrigado a te receber. Meu, isso era muito chato, sabe? Isso era muito chato. Uma coisa que eu falei, Jesus, eu tenho que estar passando por isso. Com o passar do tempo, vamos aqui falar do primeiro ponto, né? Eu comecei a ver e a observar vida de vários missionários, aqueles missionários que tinham a liberdade e aqueles que não tinham a liberdade. O que não tinham liberdade, normalmente, eles iam para um campo porque eles vendiam, vamos falar assim, eu vou usar esse termo aqui, tá? Eles praticamente vendiam o projeto deles para alguém. Alguém dominava o projeto. E essa pessoa que dominava, ou pessoa, ou uma instituição, ela pagava tudo. Então é a instituição que estava pagando a passagem, as documentações. Então, de certo modo, a finança daquele missionário estava assegurada por uma instituição. Para o missionário isso aqui era cômodo, mas ele estava vendido. Então, tinha problema político lá, vamos dizer, se tinha problema político entre a igreja que enviava com o pessoal do campo, né? Vou falar aqui do Paraguai, isso ainda acontece muito na Bolívia. Então o missionário é mandado para cá, chega, ele tem que entrar em contato com a igreja lá da Bolívia. Chega lá, tem as políticas ali dentro da igreja, ali, você sabe como é que é. E aí, manda para cá, manda para lá, a igreja também, você está mandando um missionário, tem que adotar, não sei o que. Meu, não vou nem entrar aqui no assunto aqui, tanta coiseira que tem. E aí você fica no meio daquilo tudo. Você está entregando sua vida, você está no meio do tiroteio. E aí, o pessoal toma a decisão, não, você vai lá para aquele bairro tal, você vai trabalhar só naquele bairro ali. E uma hora você tem que visitar uma família que está do outro lado da avenida ali, do bairro tem uma avenida lá, aí tem do outro lado da avenida, não, aquela avenida não, você não pode ir lá não. Não, mas é uma família que eu ganhei, não, aquele bairro ali é o campo do outro fulano de tal, manda a família para lá. Aí a família não quer falar com fulano de tal, a família vai pro inferno, mas você não pode ir porque os camaradas... Irmão, sabe? E acaba o missionário, ele vendido a visão que ele tem para a instituição, para outras pessoas que não têm a experiência do campo. Acontece muito isso aqui. E eu comecei a observar, eu fiz a observação que quem mais desenvolvia projetos eram aqueles que tinham mais liberdade. Como é que funcionava essa liberdade? Ele tinha a responsabilidade do desenvolvimento do projeto no campo e ele dava oportunidade de quem quisesse, seja pessoas ou instituição, de participar no trabalho que ele está fazendo. O sistema é totalmente diferente. Então, nesse aspecto, o que eu tenho que fazer é dar para aquelas pessoas que estão participando, seja instituições, ou eu passo só meus relatórios do que eu estou fazendo, porque ele quer saber que eu estou desenvolvendo aquele determinado trabalho ali. Tá? E nesse ponto aqui também, até nesse processo, o missionário ele tem que saber como fazer também, né? Ou seja, você não pode vender uma imagem de cachorro magro, como a gente brinca, né? Você não pode ficar aquela coisa de mostrar costela pro outro, sabe? Me ajuda porque eu tô passando fome, olha minhas costelas aqui. Aí eu sou um missionário, tô aqui no campo, aqui não tem nada, eu sou miserável, coisa e tal. Então, você é aquele missionário mostra costela, aquele missionário cachorro magro, você fica ali, bababá. Ao invés disso, é importante você passar o projeto que você está fazendo. Você mostra o trabalho que você está fazendo, você mostra o impacto. Isso é libertador, irmão. Porque a pessoa
seja a instituição, seja o pastor, seja o irmão, seja lá quem for que vai mandar uma oferta, ela manda uma oferta pelo trabalho que você está fazendo. Aí chega o final do ano, você está trabalhando o ano inteiro. Chega o final do ano, eu vou tirar uma férias com a minha esposa, com meus filhos. Estou lá, vou lá visitar. Eu tenho um parente no Ceará, né? Estou aqui no Paraguai trabalhando, mas eu tenho meus parentes, tenho tio, tenho um monte de gente, primo, um monte de parente lá no Ceará. Aí eu compro uma passagem, pego um avião, vou lá. O pessoal pergunta, onde é que você está? Você sabe o que acontece comigo? Eu vou falar o que acontece comigo. Quando eu faço uma viagem dessa, tem pessoas que me ajudam. Né? Da outra vez a gente foi até Aracaju, tinha um irmão insistindo, não, você tem que ir no restaurante tal. E o camarada me insistindo, me ajudou financeiramente com a passagem e me insistindo para eu ir no restaurante tal lá, que disse que ele foi no restaurante lá, era muito bom. Eu fui várias vezes em Aracaju lá com os irmãos, mas se eu fosse aquele tipo de missionário que tô só passando mostra costela, né? Aquele missionário cachorro magro, como a gente fala, né? Você fica como tem gente que fala, eu não vou colocar em vídeo aqui que eu tô indo de férias com a minha família. Claro que dessa viagem eu não fui de férias, né? Fui para resolver uns negócios, mas também levei minha família, também andei, passei, também a gente fez tudo isso. Mas as pessoas, eu não tenho problema em relação a isso. Então isso é libertador. Agora tudo começa a forma que você vai montar a coisa. E isso, irmão, eu comecei a observar desde cedo. Eu, como adolescente, eu comecei a ver, eu queria fazer a obra, eu comecei a ver, ó, quem é que se amarra, quem é que está livre, quem é que vende, como é que as pessoas estão fazendo. Eu comecei a observar isso aqui. E eu não quero isso para minha vida, sabe? Uma vez, um irmão de Brasília pagou minhas passagens para eu viajar para o Brasil com minha esposa. Mandou mensagem, falou, olha, me dá as passagens, coisa e tal. Eu fui com minha esposa e meus filhos, viajei. Não sei para onde no Brasil, não sei se foi pro Rio de Janeiro, São Paulo, nem lembro o que foi, mas ele pagou as passagens. Aí eu tava entrando no avião, e aí tinha uma determinada pessoa que me ajudava já por alguns meses, mandava, sei lá, um valor lá, não lembro, R$150, R$200, nem lembro, mais ou menos assim, um valor assim. Era. E aí, quando eu coloquei umas fotos, e a gente entrando no avião, tá, e eu entrei, e foi, né? E fui para esse lugar, tá? Eu fui visitar algumas igrejas, também a gente foi de férias, a gente rodou, tá? Mas quando eu fui ver as mensagens, eu tinha recebido uma mensagem pelo Facebook. Alguém falou assim, olha, eu tenho te ajudado até hoje, mas eu não vou te ajudar mais porque missionário que está andando de avião não está precisando da minha oferta. E você acha que eu fiquei bravo porque essa pessoa passou? Eu falei, coitada dessa pessoa, né? Ou seja, se ela quisesse ofertar, me ajudar, só porque eu tô mostrando que eu tô passando necessidade, tô viajando de jegue aqui, entendeu? Olha, eu tô indo daqui pro Nordeste do Brasil de bicicleta porque eu não tenho dinheiro. Essa pessoa tava perdida. Eu nem liguei, não, né? Então, quando uma pessoa dessa sai, Deus, o próprio Deus faz questão de mostrar, ele vai levantando outras pessoas. Então, essa liberdade eu sempre orei ao Senhor para que o Senhor pudesse me dar, tá? Então, irmão, é isso. Eu mostro aqui, ó. Quantos vídeos eu mostro, eu levo meus filhos na escola. Tô aqui no Paraguai. Se eu faço viagem, se eu vou de avião, de jegue, sei lá de que, eu filmo tudo. Eu não escondo nada. Eu não escondo nada. Tô aqui com esse carro aqui. Quando eu comprei esse carro, teve gente, missionário. Tá bem, já comprou. Tá nem aí, meu irmão. Entendeu? Tá nem aí. Entendeu? No dia que eu vender esse carro aqui, se Deus me der condição de comprar um outro mais novo, esse aqui é 2008, né? Já ele vive na oficina direto. Mas no dia que eu vender e comprar outro, eu tô nem aí, eu mostro do mesmo jeito. Porque isso é libertador. As pessoas que me ajudam, eu digo isso com toda sinceridade, as pessoas que ajudam pelo projeto que nós estamos fazendo. Elas participam no trabalho, o projeto está em andamento. O programa de apoio está em andamento, está funcionando, está indo para frente e assim vai por diante, né? E a gente é transparente com aquilo que a gente faz. Então isso é muito importante, né? Crescendo, a obra na Bolívia continua crescendo, o trabalho, a gente quer alcançar a América Latina inteira. Então eu sempre procuro passar isso, olha, o trabalho é esse, o impacto é esse, nós precisamos da sua ajuda e você tem a oportunidade de participar. A oferta que você manda, você está participando disso aqui. E vamos para frente, meu irmão. Tá? Eu digo isso porque eu sei que tem muito missionário aqui, né? Que às vezes fica assim meio contrariado e tem essa questão, né? Porque coisa que eu tive
lá atrás. E eu digo para você, irmão, depende da forma que você vai montar a coisa, tá? Depende, tudo vai depender de como você vai montar o seu quadro de pessoas que vão te ajudar financeiramente no trabalho que você está fazendo. E o meu mate aqui tá esfriando, que eu fico falando aqui, parece um microfone aqui, eu fico blá 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 blá. Então, isso é bastante importante, amado, você saber fazer isso aí, tá? É muito importante, seja lá qual for o trabalho que você faz, é importante você saber trabalhar, principalmente hoje com as redes sociais, que faz com que as pessoas estejam muito mais próximas de você. Isso pode, a forma que a tua mentalidade de como você transmitir, isso vai te dar liberdade ou vai também te amarrar e te prisionar, e isso não vai, eu vou dizer uma coisa para você, isso não vai ser interessante para sua esposa, isso não vai ser interessante para os seus filhos. Eu passei por isso, sabe? Às vezes, o meu pai acontecia muito isso, sabe? Meu pai ficava meio assim, quando começou a surgir as redes sociais, né? Porque a gente ficava com... A gente não, eu notava assim, meus familiares, a gente não sabia a mentalidade do outro lá que estava lá, né? Outros já tinham aprendido a fazer isso, a gente não sabia. Então a gente meio que se amarrava, ficava com medo, né? Tinha um churrasco na minha casa, que a gente fazia um churrasquinho aqui, chamar os parentes, não podia tirar foto do churrasco, porque, meu Deus do céu, o que vai dizer o irmão que está ofertando lá, se me encontra uma foto com um churrasco aqui na minha casa, estou comprando aqui um churrasquinho para comer com minha esposa, chamo aqui meu irmão, aí, um parente meu aí para a gente almoçar junto, não pode colocar, entendeu? Então assim, isso acontece demais no ambiente de missões. Eu não queria isso para minha vida e eu não quero isso para minha vida. E isso não tem na minha vida. Você que acompanha aqui nos meus vídeos, você sabe que a gente... Eu mostro tudo também, porque o objetivo do nosso canal aqui é ensinar sobre missões, é falar sobre missões. Não tem porquê eu ficar mostrando vídeo de churrasco aqui em casa, tá? Por favor. Então, essa é a questão. Outro ponto também que eu não queria era a questão das viagens. Mas como é que eu solucionei isso, né? No começo, quando eu fui para Bolívia, eu não tinha ideia do que fazer, tá? Não tinha ideia. E falei, meu Deus, era oração e vivendo o milagre de Deus. Eu contei aqui, já tem um vídeo, tem aí. Se você procurar aí, testemunhos Peniel, coloca aí no YouTube aí, testemunho Peniel Dourado. Você vai encontrar vários vídeos aí de testemunho meu aí, sobre finança, manutenção. Irmão, a gente não tinha mecanismo de nada, a gente não tinha nada. Eu sabia fazer algumas coisas. Jornalzinho, entendeu? Que a gente já tinha feito aqui, eu sabia fazer. Mas a gente não tinha, porque eu tava na Bolívia e tava naquele negócio de ir pra lá, minha esposa grávida, a gente se instalar e tal. Não. Então, eu comecei a orar ao Senhor, o tempo foi passando, Deus foi fazendo milagres na nossa vida, eu comento isso aqui. Deus foi fazendo milagres na manutenção, levantando pessoas para nos ajudar. Glória a Deus por isso. Mas chegou um tempo que o mesmo processo que Deus nos deu aqui no Paraguai, que na época não foi tanto para frente, porque meu pai ele não via tanta oportunidade, era uma coisa que tinha que ser construída, né? Nós criamos há muito tempo aqui no Paraguai um jornalzinho chamado O Enviado, que é Siloé, né? O Siloé que significa O Enviado. Então a gente criou esse jornalzinho chamado O Enviado. E aí, nós... o meu pai nessas viagens, ele ia e voltava, eu falava para ele pegar o contato dos pastores, do pessoal que estava animado com o trabalho da gente. Ó, tem um irmão que está animado, um pastor que está animado, pega o contato dele. O e-mail não, era o endereço dele, né? E aí meu pai ia com a agenda, às vezes quando eu ia com meu pai, a gente catava, né? E meu pai pegava muito número de celular, então naquela época surgiu as mensagens, né? Quando surgiu os celulares digital e etc. Aí a gente começou já a mandar, o celular dava 150 caracteres, você lembra? Isso aí, o pessoal aqui mais antigo, né? Aquele celular que só tinha 150 caracteres. Aí eu mandava mensagem para os pastores e falava, pastor, eu sou filho do pastor tal, nós queremos mandar o nosso jornalzinho para o senhor, tem como o senhor mandar o seu endereço? Aí eles começavam a escrever o endereço, nome completo, endereço, coisa e tal. Eu anotava tudinho. Nós fazíamos aqui o jornalzinho, né? Uma palavra do pastor, que era o meu pai, foto do trabalho que a gente estava fazendo e mandava. E aí depois surgiu o e-mail. Mas eu era bem leigo com e-mail e era muito ruim e-mail. Não sei se você lembra da época,
aquele internet discado, era uma dor de cabeça, né? E assim, mas a gente já estava usando aquilo ali. Mas, amados, o jornalzinho ajudou bastante a gente. Pessoas ajudavam financeiramente, acompanhavam o trabalho, recebiam o jornalzinho. E era uma coisa que eu já tinha visto, já tinha observado várias missões que todas elas faziam isso. O que o pessoal fazia? Uma coisa que eu observei, eles faziam aquelas conferências de missões e vinha aquele monte de gente. E aí o que eles faziam? Eles falavam, se você quer ajudar o nosso trabalho de missões, assina o nosso jornalzinho, R$2, R$3, R$5. Era coisa baratinha assim, só para pagar, na realidade, o gasto de correio, impressão, alguma coisa assim. Aí o pessoal assinava, pagava aqueles R$5, etc. Com aquele recurso, eles imprimiam o jornalzinho e pagavam o envio pelo correio. E aí, quando essas pessoas chegavam, no jornalzinho tinha todas as informações e tinha lá a conta da missão. E aí é quando as pessoas realmente decidiam apoiar, e assim eles mantinham o trabalho, né? Mantinha missionário, viagem, etc. E eu, observei isso, né? Só que assim, eu não tinha meios, irmão. Quando eu fui para Bolívia, eu não tinha meios nenhum de fazer isso. E tocamos o barco, Deus foi abrindo porta de outras formas, né? Pra gente poder desenvolver o trabalho. Trouxe gente na minha casa, foi milagre de Deus, eu não tinha como fazer isso e tá aí eu pensando. E aí foi quando surgiu uma situação de, eu mudei do Orkut, eu tinha um Orkut na época, quem é o mais antigo que lembra do tal do Orkut, eu mudei do Orkut pro Facebook. E quando eu fiz essa mudança, muita gente que me acompanhava pelo Orkut começou a vir pro Facebook. E quando o pessoal começou a vir pro Facebook, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar o contato de todo mundo. Quando o camarada me mandava uma solicitação, eu aceitava e mandava uma mensagem. Você quer receber nossos informativos por e-mail? A pessoa, sim, então manda seu e-mail. O pessoal mandava o e-mail, pegava o e-mail dela e colocava no bloco de nota. E eu comecei a trabalhar muito com e-mail. E a minha intenção, primeira, sinceramente falando, porque Deus já estava levantando de outra forma recursos, mas a intenção primeira era transmitir a realidade de missões. Só que através disso, as pessoas estavam acompanhando o meu trabalho por e-mail, via o meu Facebook, via o que eu postava, os trabalhos que eu postava, e acompanhava por e-mail, e essas pessoas começaram a ajudar a gente, né? Então, Deus utilizou esse sistema, eu não precisei sair da Bolívia para poder, né? E hoje eu continuo fazendo a mesma coisa, tá? Por exemplo, quando eu falo para você, cadastra aqui para você receber os nossos informativos, é isso aí. Nesse vídeo aqui, se você procurar aqui, se você não é cadastrado, já pode fazer o cadastro agora mesmo, tá? Já cadastra para receber nossos informativos. Mas aqui na descrição, o primeiro link tem assim, receba nossos informativos de missões, receba nossos e-mails de missões, alguma coisa assim. É o primeiro link. Tem tem uma mãozinha assim, um dedinho assim, aí tem receba nossos informativos, nossos e-mails informativos, ou nossos e-mails de missões. Aí tem um link. Isso aí depois eu fui criando isso aí. Aí a pessoa clica, abre uma página, aí a pessoa coloca o nome e o e-mail. Pronto, colocou o nome e e-mail, não precisa pagar, não precisa nada. Faz o cadastro completo. Pronto, ela cadastrou, ela já começa a receber meus informativos. E eu estou sempre escrevendo, estou sempre colocando testemunho, estou sempre falando o que está acontecendo, estou sempre contando história, contando testemunho, contando coisa, e eu estou mandando para as pessoas, né? E quando a gente faz uma campanha também de alguma coisa, quando a gente precisa fazer uma viagem e precisa levantar fundo, eu mando para esse pessoal aí, e é dessa forma que a gente consegue, né? Irmão, e isso é outra coisa que me deu liberdade. Impressionante. Ou seja, eu louvo a Deus porque Deus foi me dando as duas coisas que eu mais temia, assim, na vida de missões, e Deus me deu liberdade em relação a isso. Eu louvo ao Senhor. Tá? Eu animo também, né? Talvez alguém que está assistindo aqui, irmão, você pode estudar um pouquinho, né? E usar, né, esses informativos por e-mail de uma forma bem inteligente para manter conexão com as pessoas, né? Não é só aquele informativo que eu recebo às vezes de algumas pessoas aí, ficam meses, sabe? A maioria dos secretários de missões reclamam disso, dos missionários. Ficam meses sem receber nada. E aí, de cada 3 meses, 5 meses, eles mandam uma carta com uma informaçãozinha
gato pingado de informação, não tem quase nada. E lá embaixo a conta bancária, dá para ver que tá desesperado por causa de algum recurso financeiro. E do nada aparece no e-mail assim. Então, assim, não tem conexão, a pessoa não tem informação nem nada. E aí vai querer ter resultado como? Fica difícil, né? Então, isso é uma coisa que Deus me deu. Então, eu deixo essas duas coisas, a liberdade na área financeira. Nós somos responsáveis, sim, pelo projeto, né? Se tem uma pessoa que é responsável pela obra no campo, que está nas minhas mãos, sou eu. Não é o fulano, o pastor lá que me manda uma oferta. Não, sou eu, filho, tá? A igreja aqui, quem está responsável pela igreja, sou eu. Então, sou eu que corro atrás. Programa de apoio, quem está responsável pelo programa, sou eu. Eu tenho que correr atrás. Da manutenção, viagem, não sei o que. Então, né? E aí o Senhor nos dá liberdade em relação a isso, para a gente poder fazer a obra de Deus. E aí entra essa questão de viagem, né? Hoje eu não faço, eu fico aqui o ano inteiro, né? Na Bolívia também, mesma coisa. Eu só saía da Bolívia para visitar uma igreja, outra que me chamava, visitar parente. Depois eu voltava e no campo de missões. E o mecanismo que Deus nos deu foi muito esse, né? De a gente poder divulgar o trabalho e saber fazer isso aí, de trazer pessoas interessadas naquilo que você está fazendo e passar as informações para elas. E essas pessoas são as que nos ajudam, né? A gente poder fazer a obra de Deus. Amém? Bom, gente, deixa eu chegar aqui em casa, que eu fui levar a gurizada ali na escola e não cheguei ainda. Tô aqui com o meu mate, mas que Deus possa abençoar você, continue orando por nossas vidas, né? Ore pelo trabalho de missões, isso a nível mundial. No Brasil tem caído bastante, né? Poucos missionários indo ao campo, e entra muito isso, questão financeira, falta de apoio, igrejas que não querem ajudar. Mas é isso aí, Deus é o Deus de missões. Um abraço, Deus te abençoe, até mais.